iPhone do Paraguai vai funcionar no Brasil? Essa é uma das maiores dúvidas de quem quer se programar para vir até a Cidade do Oeste fazer as suas compras, mas tem medo porque vira e mexe. Sai notícia falando de que a Anatel vai bloquear todos os aparelhos comprados fora, que aí quando isso acontece ele vai ficar inutilizado e essas coisas. Também existe uma outra questão além dessa, que é em relação à rede 4 e 5G. Isso porque em cada país elas operam numa frequência diferente. Então, se o aparelho não tiver suporte à frequência em que o Brasil opera, ele não vai conseguir funcionar o cartão SIM. Mas a verdade é que as chances de você comprar um iPhone ou qualquer outro dispositivo e ele ser bloqueado pela Anatel é bem baixa. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque a questão aqui tem a ver com homologação. E eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos aparelhos vendidos nas lojas brasileiras são aparelhos fabricados fora do país, principalmente na China. Pois é, a gente não para muito para pensar sobre isso, mas apesar da gente estar comprando no Brasil o aparelho, ele não deixa de ser importado. Isso porque todo o processo de fabricação foi feito fora. Aí as lojas brasileiras importam as cargas de lá para cá e revendem, ou seja, elas são só uma intermediadora para que você não tenha que ficar procurando em site, correndo risco de levar golpe, descobrindo como pagar os tributos, né, que tem que ser pagos e por aí vai. As lojas fazem tudo isso e aí acrescentam o valor do lucro delas para você poder comprar. Tendo isso em mente, não tem diferença entre você comprar um celular no Paraguai e comprar no Brasil, porque a mesma fábrica que importa para cá no Paraguai pra gente também importa para as lojas brasileiras. Mas por que tem todo esse lance da Anatel bloquear celular importado então? Nisso daí a gente tem muito sensacionalismo de criadores de conteúdo na internet que não tem a mínima ideia do que eles estão falando e ficam criando alarde, tá? A exigência do Brasil para que o aparelho funcione aqui sem correr risco de ser bloqueado é ele ser homologado e as principais fabricantes do mundo fazem isso. Então aparelhos como Apple, né, como Xiaomi, Honor e por aí vai, eles são homologados. Eles estão ali em conformidade com todas as regras exigidas no Brasil para poder funcionarem corretamente. E aí não corre o menor risco do seu aparelho ser bloqueado uma hora dessas, tá? Se fosse isso, imagina a quantidade de turistas que chegando no Brasil iam ficar sem poder usar o aparelho porque o deles ia ficar inutilizado. Isso não acontece. Só se você comprar uma marca muito desconhecida, a capeta mesmo, que você vai correr esse risco de bloqueio, tá? E a Anatel faz isso porque o modelo acabou não passando por testes para poder ganhar essa homologação. Não tem como saber se a frequência em que eles operam podem interferir em alguma outra frequência importante, né, que as coisas operem por aqui, e esse tipo de coisa. Então, é por isso que marcas e modelos desse tipo, assim, bem desconhecidos, bem xing-ling, correm o risco. Mas, assim, são aparelhos que você nunca nem ouviu falar na vida. Tem modelos, marcas, inclusive, como o Blackview, que viraram febre recentemente, que estão em ascensão, eles já possuem homologação, apesar de não serem vendidos oficialmente no país. Você até vai achar eles em muitas lojas, mas são lojas que trazem de fora. Muitas vezes do Paraguai mesmo, tá? Para venderem no Brasil, então não corre o risco. Mas tem um detalhe que você precisa ficar bem esperto, que é a questão da frequência de operação do 4 e do 5G. Por exemplo, os celulares fabricados na Índia não operam na frequência 5G do Brasil. Então, se você comprar um modelo que é fabricado lá, você não vai conseguir usar a rede móvel no país. E daí você fica no prejuízo. Então, você pode conferir, inclusive, no site da Anatel, quais são as frequências compatíveis para quando você for comprar um celular importado, seja Xiaomi ou seja qualquer outro, você tenha certeza que vai conseguir utilizar ele. Além disso, aqui no Paraguai também não é vendido aquele modelo de aparelho unlocked, sabe? Que é quando ele vem travado para uso de uma operadora pré-estabelecida e nenhuma outra mais. Isso é muito normal lá nos Estados Unidos, mas esses modelos não vêm para cá para serem comercializados assim, ó, novinhos da caixa, por questões óbvias, né? Mas no caso de você procurar por um celular recondicionado ou swap, aí sim você precisa ficar atento a isso. Mas se for lacrado na caixa, assim, não corre o risco não, tá? Para vocês terem uma ideia, várias fábricas possuem uma linha de produção voltadas para cada país em específico. Geralmente a gente vê isso nas nomenclaturas. Tem iPhone que é fabricado fora para ser vendido exclusivamente no Brasil, tem modelos que são vendidos em toda a América Latina, por exemplo, e por aí vai. E isso não é só com a Apple, tá? É com as principais marcas que a gente tem no mercado. Então a resposta é sim. O seu iPhone, o seu Xiaomi, o seu Realme, Poco, Motorola, LG ou qualquer outra marca dessas grandes que forem compradas aqui no Paraguai vão funcionar de boaça no Brasil e não vai correr o risco de ser bloqueado pela Anatel, não. Até fabricantes menos conhecidas possuem homologação, então só se joga e compra que você vai ter a oportunidade de adquirir celulares mais baratos que muitas vezes você nem acha em solo brasileiro. É isso, gente. Se você chegou até aqui, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? Beijos. Tchau.